Olá, namastê. Estou feliz para mais uma live com vocês e hoje o tema vai ser a contação de história no trabalho de yoga para crianças. Então sejam todos muito bem-vindos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Cris Pitanga, eu sou pedagoga, professora de yoga para criança e jovens. Em jovens inclui os adolescentes. E trabalho com formações para professores, né, nessa área de yoga para criança e de meditação. Então, estou muito feliz de estar mais uma vez com vocês, com um tema que me inspira muito. Eu amo história, né, desde muito pequenininha. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês para essa experiência de hoje, tá? Então eu vou esperar um pouquinho, enquanto isso eu vou vendo vocês, vou vendo de onde vocês são, quem quiser se apresentar. Ai, que bom, Thaís, Chandelle, Valéria. Sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos, né? Vai que vem algum menino também, né? Tô muito feliz aqui. Boa tarde, querida. Muito bom ter vocês, assim, mais uma vez nessa oportunidade, né, de estar falando sobre a yoga para criança e hoje esse tema, né, que eu falei que eu acho tão especial, né, que é a contação de história. Tem alguém que seja, assim, de bem longe? É tão gostoso saber de onde vocês são. Elaine, Americana, São Paulo. Que bom. Então eu acredito que entre vocês deva ter professores de yoga, né? Professores de educação infantil. Até se vocês quiserem me dizer, é gostoso saber. Tem professor de educação infantil, professor de yoga. Vocês poderiam me contar. Itapevi, Bauru. Bastante gente de São Paulo, né? Aí vocês podiam me contar, assim, se vocês trabalham com yoga para criança ou se é mais com... ou se vocês são de educação infantil. Campo Grande, Rio de Janeiro, Campo Grande do Rio de Janeiro. Eu sou de Resende, pertinho. Minas Novas, Vale do Jequitinhonha, ai que legal. Cajamar, São Paulo. Vitória, é tão bonito isso, né, gente? Gente de tudo que é lugar. São Leopoldo, eu tenho uma sobrinha que ela costuma ir para São Leopoldo, acho que tem parentes do marido lá. Pedagoga em formação, minha área, eu amo pedagogia. Professora de artes, que ótimo. Professora de ensino fundamental e está fazendo formação em yoga, é isso? Sou professora de yoga e já dei aula na educação infantil. Então, educação infantil com yoga BH, trabalho com Yoga Kids, São Paulo. Ai, que legal, gente, tão bom assim saber, né? Yogini em formação, Márcia, que linda, que linda. Santo André, São Paulo, educação infantil e fundamental, ótimo. Porque eu vou abordar algumas coisas que vai ser bem legal assim para quem já está na área de educação e para quem é professor de yoga e para quem está em formação. Na verdade, a informação ela vai ser rica para todas as áreas, para quem trabalha com criança, né? Itapecerica da Serra, Yoga e educação infantil, eu estou tão feliz dos professores de educação infantil estarem juntando a yoga com a educação infantil. Isso me encanta, porque eu trabalhei muitos anos em escola, eu sei o tanto que isso é maravilhoso. Advogada e terapeuta, ai meu Deus, que delícia! Quanto advogado, pessoas de banco andam procurando meu trabalho, é muito bonito. Coordenadora de escola e professora de yoga, perfeito. Coordenadora e professora de yoga, meu Deus, que bênção. Terapeuta ocupacional e trabalho com crianças, excelente. Sou mãe da Lorena, de 5 anos, e também trabalho com artes e pedagogia, que legal. Projeto do pós-doc, educação infantil, planejando atividade remota com vivência de yoga. Nossa, excelente, parabéns, que coisa boa. Outra yoga, educação infantil e há 5 anos, que lindo, que maravilha, ótimo.
Então tá, gente. Eu vou começar. Né? Já dei essa paradinha para ficar um pouco com vocês. Agora então a gente vai começar. Primeiro eu queria relembrar o tema, que algumas pessoas entraram agora, e eu sempre falo muito do início, né? Às vezes vocês nem ouvem. É a contação de histórias no trabalho de yoga para criança, né? Então, a contação de história no trabalho de yoga para crianças. E esse é o tema, né? Então, quem não me conhece, meu nome é Cris Pitanga, eu sou pedagoga, psicopedagoga, professora de yoga para criança e trabalho com formação de professores há muitos anos. Na verdade, eu sempre trabalhei com formação de professores, mesmo quando eu ainda não tinha yoga na minha vida, né? Então, dar treinamento para professores é algo que eu amo e que eu faço tem muitos anos. Eu já há 22 anos eu já trabalhava com treinamento de professores. Acho que até menos, acho que eu tinha uns 20. Porque eu estava na faculdade, eu já atuava na área de treinamento para professores. Então, eu amo, sabe, esse trabalho. Então eu gostaria só de relembrar que as lives estão gravadas, se vocês quiserem no YouTube assistir, né? Porque é tão bom ver no YouTube. Então no meu canal, Cris Pitanga no YouTube, você pode assistir, como aqui também no Instagram. Por enquanto elas estão disponíveis, tá? Para você rever as aulas. Porque tem várias aulas, elas foram planejadas de um jeito, uma se entrelaça na outra, então é bem legal que você assista as aulas anteriores, então a gente sugere que vocês façam isso, tá bom? Então uma outra coisa que eu gostaria assim, de dizer que em termos de contação de história, eu trabalho há muitos anos já com contação de história, mesmo antes da yoga, e depois eu vou contar um pouquinho para vocês como é esse trabalho, não agora, mas só para vocês saberem que a contação de história é algo que faz muito parte da minha vida, sempre fez, desde que eu era muito pequenininha. Depois eu vou contar para vocês por quê. E aí, agora eu gostaria de relembrar 2 pontos muito importantes, que a yoga, ela tem uma filosofia e ela tem uma prática, né? Então a yoga tem um conjunto filosófico são a própria filosofia da yoga, os ensinamentos da yoga, que engloba também os 8 passos de Patanjali, né? Então esse vasto conhecimento, essa filosofia da yoga, ela pode ser muito passada para as crianças de uma forma lúdica, é bem tranquilo fazer isso. E a contação de história nos ajuda muito nesse processo. Assim como a yoga tem a parte prática, né? Que são as posturas, os relaxamentos, as respirações, as técnicas de concentração. E essas técnicas também, elas podem ser passadas para as crianças de uma forma lúdica e utilizando esse recurso da história também. Então isso é muito bom de lembrar, e esse trabalho todo, né, da yoga, tanto trabalhar a parte filosófica como prática para as crianças, através de todos os recursos lúdicos, como resultado você vai ter ampliar os valores das crianças, né? As crianças adquirirem novos valores, adquirirem novos hábitos, elas sentirem as qualidades essenciais que estão dentro dela, ela aprender a equilibrar as emoções. Então todo esse conjunto, né, de recursos da yoga ajuda uma criança na arte de viver, na forma como ela vai viver a vida. E a contação de história é um elemento maravilhoso para isso, e durante essa aula vocês vão conhecer um pouco mais profundamente, né, aonde que a contação de história entra e como ela pode entrar, né? Então agora eu gostaria de contar para vocês uma história, né, já que a contação de história bom, minhas lives são cheias de histórias, né? Todas as lives tem história. Então, assim, eu gostaria de dizer para vocês uma história que me tocou muito, assim. Um dia eu estava com umas alunas minhas, né, todas pequenas, elas tinham assim de 4 a 9 anos, e eu estava no estúdio, né, que eu dei aula de yoga em estúdio durante muitos anos, em 2 estúdios. Eu tinha o meu próprio estúdio com uma amiga e tinha um estúdio numa clínica de dermatologia em Resende, na minha cidade. E era um trabalho maravilhoso, porque a doutora Márcia Diniz, que é a
a dona da clínica, ela amava, e acredito que ela ainda ama yoga para criança, e ela logo me convidou para trabalhar com ela, eu fiquei bastante tempo nessa clínica, foi maravilhoso. E eu lembro um dia que eu estava no trabalho nessa clínica com algumas alunas, inclusive a filha da Márcia estava nesse grupo, e aí aconteceu uma coisa muito legal. Eu contei uma história para as crianças, né? Então nós fizemos a prática e no final teve um relaxamento, sabe? E aí eu relembrei no final um pedacinho dessa história. Eu olhei para uma criança, era uma menina, e ela tinha mais ou menos uns 7 anos na época. Na hora que eu olhei para ela estava de olho fechado, muito concentrada, mas expressando um leve sorriso no rosto dela, sabe? Aí eu olhei aquela cena, me veio assim uma certeza, né, do quanto que a yoga é maravilhoso para uma criança e do quanto que a contação de histórias é valiosa. Você não sabe o que pode acontecer, né, dentro daquele ser tão pequenininho. E eu nunca perguntei para ela, sabe? Porque eu achei que ela estava vivendo uma sensação tão bonita interna, tão pessoal, que eu nunca perguntei. Mas eu vou guardar esse rostinho para o resto da minha vida. Então, isso é o poder da yoga e o poder da contação de histórias. Tá bom? Então, agora eu gostaria de falar para vocês um pouco, né, que esse recurso ele é maravilhoso por alguns motivos, né? Primeiro, porque amplia a capacidade da criança de se concentrar, amplia a capacidade da criança de se comunicar, né? De ter mais vocabulários. É na contação, por isso que na educação infantil tem que ter muita contação de histórias, né? Porque a criança vai conhecendo a vida dos personagens, vai conhecendo as histórias, isso amplia muito o mundo dela. É a mesma coisa quando nós, enquanto adultos, lemos bastante livros. A gente amplia o nosso conhecimento, a gente amplia a nossa comunicação, a nossa capacidade de se comunicar pelo conhecimento que a gente adquire nos livros. E a criança vai ampliar esse conhecimento, essa comunicação, através da contação de histórias. Então, até para que ela possa conhecer a yoga, é muito importante, né, a contação de história. E daí tem também uma coisa que acho que eu já falei no início, que é os hábitos, né? Então a contação de histórias, conforme você vai ouvindo as histórias, você vai conhecendo as pessoas, os personagens, né? Aqueles acontecimentos da história, e toda história normalmente tem um valor, tem uma moral. Então a criança vai adquirindo esses novos hábitos, maneiras de agir, né? E aprendendo também com bons exemplos. Por isso que a gente tem que ficar muito de olho, com um olho bem grande, em quais as histórias que a gente está escolhendo. A gente vai falar sobre isso, né, bastante. E uma outra coisa que a história ajuda muito, que é muito bacana, é que a história... Olha, ouçam o que eu vou dizer, gente. Eu acho que é essa frase. Eu amo. A história é um alimento para a alma. A história é um alimento para a alma. Então, olha que coisa mais linda, né? Agora, são as situações da história, as cenas da história, né? Tudo isso faz com que a gente seja tocado de uma forma muito profunda. Então, ela é um alimento para a alma. E por que também ela é um alimento para a alma? Porque a história, ela desperta as qualidades essenciais. A história desperta o amor, a história desperta a paciência, a história desperta a calma, a história desperta a paz. Então, cada história que a gente vai contando, né, as histórias que a gente escolhe com gosto e com atenção, ela vai trabalhar essas questões tão profundas, né? A história toca a alma. Isso é muito lindo, né? Muito lindo. Então, e é uma técnica também, né? Que envolve a criança, que encanta a criança, né? Que desperta na criança, que gera na criança
a vontade e o interesse de praticar yoga. Olha que legal. Então além das posturas fazerem esse trabalho, porque a criança gosta muito de imitar os bichos e tudo, a história ela é muito convidativa para gerar esse interesse, gerar essa vontade, gerar essa motivação em realizar, né, o que o professor está propondo. E às vezes pode acontecer em algumas turmas, como aconteceu muito comigo, se você planeja com cuidado, sabe, e atenção, acontece como se da tua aula de começo ao fim as crianças amarem. Por quê? Pela história que você contou, pelo jeito que você contou, né? E a criança vai despertando interesse, né? Gera esse interesse de ficar ali fazendo a aula. Então isso é muito legal, né? Então, só que tem uma coisa que eu acho que vocês já sabem. Eu acho que eu já posso fazer essa pergunta para vocês. Eu vou continuar a live. A gente já sabe tudo que a história desperta na gente. A gente vai começar a falar agora sobre umas partes práticas da história. O que a gente tem que fazer antes de contar a história? Eu vou contar uma história para vocês, mas o que a gente tem que fazer antes? Quero ver se meus alunos estão assistindo as minhas lives. O que a gente tem que fazer antes de contar a história, crianças? Estou fazendo uma pergunta. Quem vai me responder? Vocês não podem falar, mas vocês podem escrever. O que a gente tem que fazer antes de contar a história? Desperta. Isso, desperta a imaginação, com certeza. Que a Cris esqueceu de falar isso. Muito obrigada. Diga aí para mim, o que a gente tem que fazer antes de eu contar a história? Muito bem, graças a Deus. Parar e respirar. Um beijo para minha aluna que lembrou direitinho desse para casa. Muito bem, mais gente está falando. Relaxar, ficar atento, respirar, abrir os olhos. Oba, adorei! Então vamos lá? Primeiro vamos abrir os olhos. Todo mundo está com os olhos bem abertos? Só que eu vou tirar o óculos para contar a história. Não, a gente vai se preparar primeiro. Vamos abrir os olhos. Agora não, agora a gente vai fechar os olhos. Ai, tia Cris Pitanga. Olha, gente, eu dando curso presencial, eu sou muito levada. Eu tô começando a ficar levada nas lives. Então vamos lá, meus amores. A gente vai se preparar para depois abrir os olhos, tá bom? Então a gente vai fechar os nossos olhos. A gente vai fazer uma massagem assim bem suave aqui no ponto entre as sobrancelhas de vocês. Faz a massagenzinha, que é o ponto de concentração. Aí você vai fechar os seus olhos, vai respirar bem fundo, bem fundo, bem fundo e bem grande. E solta o ar. Gira o teu ombro para trás, deixa os ombros para trás, respira e solta o ar. Mais uma vez, respira e solta o ar. Agora eu peço a vocês para fazer 3 respirações bem suaves, bem tranquilinhas, para que a gente possa fazer uma preparação ainda maior. Respire e solta o ar no teu ritmo. Agora, você vai colocar as suas mãos na sua barriga e daí você vai respirar, o seu abdômen vai subir. Você vai fazer um balão na barriga. Você vai soltar o ar, o balãozinho sua barriga vai encolher. O balãozinho sobe, solta o ar, o balãozinho desce. Respira, o balãozinho sobe, solta o ar, o balãozinho desce. Respira, o balãozinho sobe, solta o ar, o balãozinho desce. Respira, o balãozinho sobe, solta o ar, o balãozinho desce.
Isso, muito bem. Agora que a gente fez o balãozinho, nós estamos preparados para ouvir a nossa história. A história é desse livro aqui, Yoga com Música, da Tia Cris Pitanga. Ele tem até um CD, esse livro. E daí tem uma história, aqui tem a Duda. Olha, essa aqui é a Duda. E tem ela na capa, olha a Duda. A Duda é minha sobrinha neta. Hoje ela deve estar com, eu nunca sei a idade da Duda, acho que 17 ou 18 anos. E a Duda conta uma história nesse livro. Sabe o que ela conta? Que teve um dia que uma amiga dela ficava muito nervosa para fazer as provas. Ela ficava muito nervosa. Só que ela aprendeu a música do balãozinho e aprendeu a respiração do balãozinho. E daí ela começou a fazer a prova muito calma. E isso é verdade, é uma história verdadeira. Olha que legal. E daí ela começou a fazer as provas e ela nunca mais ficou nervosa. Mas a Duda diz aqui no livro que é preciso estudar, não adianta só respirar. E daí a Duda continua. Aqui tem uma outra história nesse livro, dessa mesma música. Sabe o que ela conta? Que ela tinha um tio, que ela tem, na verdade, ela tem um tio muito grandão. E ele ficava muito irritado, muito nervoso, quando ele tinha que esperar alguma coisa. Mas aí, ele aprendeu a fazer a respiração do balãozinho. Ele aprendeu a cantar a música do balãozinho. Sabe o que aconteceu? Quero ler para vocês o que a Duda disse que aconteceu. Vocês estão de olhos bem abertos e de ouvidos bem abertos para ouvir? Ela disse assim: depois que aprendeu a fazer o balãozinho, o meu tio se transformou no rei da paciência. Oh, não é muito legal isso? Então, professoras, essa história, ela é bem curtinha. Ela tem uma música e ela trabalha valores. Aquela criança que tem medo, né, que estava com medo, que não estava conseguindo fazer prova, que estava ficando nervosa. Aquele adulto que estava impaciente, irritado. Então, a música e a respiração ajudaram eles a ficar cultivar a calma, a paciência. Não é muito legal? Então, as histórias, elas transformam. Assim como transformou a amiga da Duda, assim como transformou essa pessoa grandona que ela conhecia, que era bem grandão, ela conta no livro. Até essa pessoa bem grandona, fazendo o balãozinho e cantando a música do balãozinho, melhorou. Então, as histórias transformam. E daí, eu quero agora dizer para vocês que tem uma coisa muito importante. Vocês viram que eu li um pedacinho da história, mas eu sabia a história. Olha, eu sei que na educação infantil é muito importante a história. A gente tem que ter muitas histórias para contar. E isso é muito importante. Como eu falei, a história ajuda a criança a imaginar, como uma pessoa me lembrou aqui, a melhorar a comunicação, o vocabulário, que é tão importante para a educação infantil. Mas às vezes eu entendo que o professor tem muita coisa para planejar, mas gente, não leve um livro para ler sem que você não tenha lido a história. Isso pode acontecer, porque eu já vi acontecer com vários professores, né? De contar uma história que você vai ler na hora. Não, 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 não. Por favor, não façam isso. A história, ela tem que ser lida, ela tem que ser sentida, mesmo que você for ler na hora. Leia antes. E até para você saber o que tem nessa história também, né? Porque vai saber o que tem na história. Então, eu já ouvi várias histórias e já presenciei algumas histórias de pessoas que vão contar a história sem ter lido a história. Mesmo em casa, você tá com teu filho, o teu filho adora história, né? Ou você é tia, né? Tá... Opa, peraí.
você é tia, né? E quer contar uma história para os seus sobrinhos, leia antes essa história, né? Para que você saiba. Às vezes você está, sei lá, no consultório médico, tem uns livros disponíveis para você contar a história. Que legal, isso é ótimo. Mas a gente deve ter cuidado, porque você não sabe o que esse lugar acredita, o que tem de filosofia nesse lugar, que tipo de história é essa, né? Então, se é um livro que você já conhece, perfeito, mas a gente deve conhecer aquilo que a gente vai levar para a criança, né? Então, eu sei de histórias que às vezes acontece isso, mas que a gente tem que ter muito cuidado, né? E daí, eu gostaria de contar para vocês uma história, antes de eu contar uma história minha para vocês, que é uma surpresa. Vocês estão vendo quem está atrás de mim? Tá dando para ver aí quem está atrás da tia Cris? Olha lá, estão vendo? Tem quem que tá lá atrás? Tem vários elefantinhos, né? E tem também um sapão. Olha, gente, eu já trouxe esse sapão em outros momentos, em outras aulas. E eu não sabia que ele falava. Tá, acredita? Eu ganhei esse sapão, eu fui descobrir esses dias que eu fui saber que o sapão falava. Ele falou, eu falo, tia Cris, eu falo, tia Cris. Vocês estão ouvindo ele falar? Ó. O sapão fala. Mas não é sobre ele que eu vou contar a história. Enganei vocês. Esse sapão, ele mora num lago. E é um lago muito bonito. Só que nesse lago mora um outro animal. Qual animal que será que mora nesse lago? Eu quero primeiro respirar fundo e soltar o ar. E vocês também, para mim poder me preparar para apresentar esse novo bichinho, tá bom? Então vamos respirar uma vez só, bem grande. Respira. Eu acho que todo mundo respirou bem bonito. Pelo jeito, ficou todo mundo bem quietinho aí nesse chat. Ai, gente, sabe quem é o outro bichinho que mora no lago? Olha, é o sapo João, gente. Oi, gente, eu sou o sapo João. Eu moro no lago junto com o sapão. Aí, o sapo João, ele é muito sererepe. Ele adora pular para lá e para cá. Ele adora se divertir. Só que algumas pessoas falam que ele é confuso e agitado. Aí, um dia, o sapo estava lá brincando. Apareceu, sabe o quê? Gente, apareceu um iogue. Um iogue. Apareceu um iogue. Apareceu um iogue. Um sábio. E aí ele ficou olhando o sábio e falou, oi. Aí o sábio falou, oi, sapo João. Eu até sei o seu nome, me ensinaram. Eu adoro você. Você é tão divertido, você é tão alegre, você é tão saltitante. Aí o sapinho ficou assim com um olhão, olhando para ele, né? Ele falou, só que eu tenho um segredo para te contar. Aí o sapinho falou, ué, me conta agora então. Ele falou, não, eu não posso te contar agora. Eu quero fazer a minha caminhada aqui na beira do lago. Eu quero respirar e depois eu te conto esse segredo. E foi embora. E o sapinho ficou lá, sentado, quieto. Que será que esse sábio quer me dizer? Ele ficou até intrigado, mas ele ficou esperando. Passou um pouquinho, passou mais um pouquinho, passou mais um pouquinho. Quem voltou? O sábio. Ele voltou, sentou do lado do sapinho que estava ali sentado esperando de tanta curiosidade e disse assim, eu amo a sua alegria e eu quero te ensinar um exercício para você sentir a sua calma. E aí o sapinho ficou ali sentadinho
vocês também fiquem sentadinhos, que nem o sapinho. E aí o sábio falou assim, respira, sapinho, e faz um barrigão na tua barriga. Aí ele respirou e fez o barrigão, o balãozinho que vocês aprenderam já, vocês acabaram de aprender. Soltou o ar, o balãozinho murchou. E mais uma vez, respira, sapinho, faz um balãozão na tua barriga. Solta o ar, sapinho, faz o balãozinho. E assim, ele fez vários balãozinhos e o sábio ficou muito feliz com a enorme concentração do sapo João. E aí, sabe o que aconteceu? Disse que o sapo João continuou com toda a alegria de pular para lá e para cá, de ter muita vontade para brincar e se divertir, mas também ele passou a ter uma outra qualidade que o Yoga ensinou para ele, a calma. E assim, os dois se despediram e um disse para o outro, Namastê, Namastê, Namastê. E eu fiquei sabendo que esse sapinho continuou a ser assim no lago. Brincar, brincar, brincar e também ter momentos de calma e brincar com calma, principalmente. Então, essas histórias, elas são muito legais, porque você vê uma história como essa, ela tem toda uma linguagem por detrás. Ela tem o sapo, que alguns achavam que ele era confuso e agitado, e o sábio olhava para ele como alguém alegre e saltitante. E assim o sapinho pôde aprender que nem tudo que a gente tem é ruim e que a gente pode juntar ao que a gente tem outras coisas. Nada do que um sábio da yoga para nos ajudar. E daí, olha que interessante. Eu gostaria de contar para vocês um pouquinho como que eu me tornei contadora de histórias. A minha mãe, desde que eu era bem pitica, ela me contou muitas histórias. E ela tinha um jeito muito especial de contar história, minha mãe, sabe? Ela tinha uns livrões muito grandes, mas muito. Era o mundo da criança, eu não sei todos os nomes, os meus irmãos sabem todos os nomes, eu não lembro dos nomes. Eu sei que a minha mãe tinha muitos livros de histórias, e histórias lindas. E eu amava os momentos de contar história. E o que aconteceu? Eu, desde muito pequenininha, já virei uma contadora de histórias, porque as histórias que a minha mãe me contava, eu contava numa escolinha, que eu já falei aqui, uma escolinha que eram de crianças que estudavam todas juntas, na época era a primeira série, segunda série, terceira série e quarta série. Elas estudavam todas juntas. A professora tinha uma fila de cada série, né, multisseriada, que diz, né? Até hoje acho que existem escolas assim. E aí eu adorava ir lá e eu gostava de contar para as crianças histórias que a minha mãe contava. E aí eu fui despertando dentro de mim esse interesse de contar história. Se você conhecer outras pessoas que gostam de contar história e que queiram saber de yoga para criança, eu peço para que vocês usem um aviãozinho, convidem amigos para conhecer o trabalho da Tia Cris, para conhecer essas lives, que eu estou super feliz, que tem pessoas que estão aproveitando muito as lives. E também eu queria pedir para que vocês, se vocês puderem, fazer comentários, né? Porque os comentários ajudam também as pessoas saberem o que está acontecendo. E uma outra coisa muito legal é que eu tenho o Telegram. Se você quiser também ir no meu Telegram, também vai ser bem legal, tá? Para você conhecer, né, o que está sendo apresentado lá. E uma outra coisa, uma outra novidade é que a Tia Cris vai lançar daqui a pouquinho mesmo. Vai só uns dias para a gente acabar de se organizar, porque são muitos detalhes, mas eu vou lançar um curso de
é como ensinar yoga para criança online. Eu tenho um técnico que trabalha para mim há muitos anos e há muitos anos que ele tenta me colocar online, mas eu amo o curso presencial. Mas com essas experiências que eu estou tendo online, eu estou dando aula para criança online, já dei uns cursos de meditação online esse ano e agora eu vou dar esse curso de formação em yoga para criança. Então, para vocês ficarem sabendo, tá bom? Então, quem tiver interesse, vai no link da bio, em aulas ao vivo, se cadastre nas minhas lives, que vai ter mais lives, né? Vai ter uma sexta, mas ainda vai ter mais. Aí vocês poderiam se cadastrar para que vocês possam receber, né, as informações das lives, como também do treinamento, tá bom? Gratidão. Agora, eu também gostaria de dizer para vocês que eu tive uma oportunidade, a primeira oportunidade, de fazer um curso de contação de histórias numa faculdade quando eu morei em Santos, São Paulo. Eu morei 1 ano em Santos. E eu tinha esquecido, eu tô adorando essas lives. Essas lives estão me ajudando a me lembrar da minha história profissional. E eu lembro que esse curso, ele foi tão maravilhoso que me ajudou muito a adquirir técnicas para que eu pudesse usar no meu trabalho. E daí, já como estagiária de pedagogia, eu comecei a usar muitas histórias, como estagiária de pedagogia em escolas, em empresas, porque eu sempre trabalhei muito em empresas multinacionais, e depois eu comecei a trabalhar com treinamento empresariais. Trabalhei muitos anos, até hoje eu trabalho com treinamento empresarial, e eu uso muitas histórias, as pessoas amam histórias. E daí eu entrei no Pitágoras e comecei a trabalhar. Na escola, eu usava muitas histórias também com as crianças, em outras escolas que eu trabalhei, sem ser o Pitágoras, em escolas públicas. E daí na Omnisciência São Paulo, uma vez eu fiquei 5 anos só como contadora de histórias da Omnisciência. A gente contava cada mês uma história de um grande mestre da humanidade. E daí tem os livros, né, que eles até surgiram por causa dessas contações de histórias, que é os livros dos heróis da verdade, que se vocês quiserem entrar no site da Omnisciência, né, depois vocês podem me pedir quem quiser, que no site da Omnisciência tem todos os livros, inclusive no meu site www.crispitanga.com.br, vocês vão encontrar uma série de livros da Omnisciência, né, onde eu tenho os blogs, né, logo depois dos textos do blog, eu tenho vários livros, né, vários livros mesmo, que vocês podem ver. E uma outra coisa é o meu e-book. Eu tenho um e-book sobre os benefícios da yoga para criança, que cada benefício tem uma história, ou se não vários benefícios têm história. E são histórias verdadeiras, que elas podem ser usadas no trabalho de vocês para inspirar as crianças para a prática da yoga. Então, esse e-book ele é muito importante também, assim, para ajudar vocês a desenvolver o trabalho de vocês. E depois eu tive uma experiência na Escola Arte de Ser em São Paulo, que é uma escola que as crianças fazem yoga, meditam, comem comida vegetariana. E nessa escola também eu tive a chance de trabalhar muito com contação da história com as crianças, tanto em meditação como na yoga. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, essas histórias, elas são importantes e valiosas, tanto para yoga como para trabalhar na meditação, mesmo do livro Yoga com Música, né? Aí agora, nós vamos pensar alguns detalhes que eles são muito importantes para a gente que trabalha com criança. E eu acho que essa parada para pensar, eu coloquei no meu roteiro, parada para pensar. Né? O que é essa parada para a gente pensar? Gente, nós aprendemos o tempo inteiro através de histórias. O tempo inteiro a nossa vida a gente está aprendendo através de histórias. Sejam as histórias que acontecem na nossa casa, as histórias que acontecem nas outras casas, as histórias que acontecem no mundo e as histórias que a gente fica vendo na internet, que a gente fica vendo no Instagram, que a gente fica vendo no Facebook. Então, quer dizer, essas histórias, elas estão nos alimentando, né? Alimenta o nosso corpo, alimenta a nossa mente, alimenta a nossa alma. Então, a gente tem que ter, a próxima palavra é cuidado, muito cuidado. Quais as histórias que a gente está levando para as crianças, seja na yoga ou
seja na escola, na educação infantil, em alguma instituição que você trabalhe, não importa, né? Então é muito importante a gente pensar assim, nesse cuidado que a gente tem que ter, né? Por que do cuidado? Esse cuidado, ele é extremamente importante porque você está, através dessas histórias, como a gente falou antes, você está despertando valores, você está criando o caráter da criança, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e saber o que os nossos filhos, o que os nossos alunos estão vendo por aí. Porque tudo o que eles estão vendo faz parte de uma construção interna, faz parte de uma construção de um conhecimento interno que ele vai projetar na vida dele, como criança, como adolescente, como adulto. Então, por isso que as histórias, elas têm que ser muito bem pensadas. Um professor de yoga, ele tem que analisar muito a história que ele está escolhendo, para ver se ela está conectada, se ela está conectada com os conteúdos e com os ensinamentos da yoga. A gente tem que ter muita sutilidade, não dá para ficar trabalhando com qualquer coisa, né? Só porque é divertido ou porque é alegre, né? Não é, é legal ser divertido, é legal ter alegria, é legal a gente brincar, mas a gente tem que brincar com o pano de fundo. Qual é o nosso pano de fundo? A yoga. Qual é o nosso pano de fundo? São os 8 passos de Patanjali, né? Tudo que a gente estuda na filosofia tem que estar muito no nossa veia para as nossas escolhas, né? Então, assim, o professor, ele tem o professor de yoga é muito legal, porque a história na yoga e na meditação é muito bacana, porque ela faz uma conexão com o quê? Você, na história que você escolhe para trabalhar na yoga e na meditação, nesse momento você está conectando. Você está se conectando com a criança está se conectando com você, a criança está se conectando com todo o conhecimento da yoga e a criança vai se conectar através das histórias com a prática da yoga. Então é muito rico isso, é muito lindo no meu ponto de vista, né? Como que é algo tão amplo, porque daí nesse conjunto, né, que eu tô falando, você tá levando para a criança a possibilidade dela despertar novas emoções, dela despertar novos sentimentos, dela despertar novos valores, dela despertar novos hábitos, dela despertar novas atitudes, né? E daí eu quero contar uma história de uma professora para vocês agora. Joana era uma professora e ela sempre dizia: eu não consigo contar a história, eu não tenho o menor jeito para isso, eu nunca vou ter jeito para contar a história. Mas a Joana trabalhava com crianças e realmente ela não tinha jeito para contar a história. Só que a Joana decidiu que ela ia tentar. Aí a Joana escolheu uma pessoa que ela gostava muito e que contava muito bem histórias. E ela começou a observar essa pessoa e começou a sentir, a perceber tudo que a pessoa fazia. E ela aprendeu muitas coisas legais. E aí a Joana decidiu que ela iria tentar. E ela começou a escolher algumas histórias e começou a praticar essas histórias no âmbito da casa dela, no âmbito da família dela, no ambiente dela. E foi tão incrível, gente, que o que será que aconteceu com a Joana? O que vocês acham, professoras? O que será que aconteceu com a Joana? Quem quer me dizer? Será que ela deu conta de ir lá e começar a contar a história para os amigos delas? Ou para os alunos dela? Desculpa. Será que ela conseguiu? Ninguém vai me dizer se ela conseguiu ou não? Eu estou aqui falando sozinha? Vocês estão me ouvindo? Digam aí, será que a Joana conseguiu ou não? Será que precisa de um tempo? Eu quero saber. Você acha que sim? Será que foi sim? Você acha que ela aprendeu a contar a história?
Será que ela aprendeu? Gente, no início ela não conseguiu, não. Ela foi tentar contar. Ela ficou tão nervosa, que ela falou, não vou conseguir. Mas a Joana persistiu. E ela conheceu yoga e foi ser praticante de yoga. E ela começou a fazer aula de yoga como professora. E daí, depois de pouco tempo, aí sim, a Joana virou uma excelente contadora de histórias. Olha que legal, a yoga ajudou a professora Joana a perder o medo e ter coragem para contar histórias. Ela ficou forte e corajosa e conseguiu contar histórias. Tá vendo que legal? Então é isso, gente. A história nos envolve, a história nos dá curiosidade. Deixa eu ver que horas são. A história nos envolve. Essa música tá querendo tocar toda hora. A história nos dá curiosidade, né? E com isso a criança aprende. E com isso a criança tem vontade, como aconteceu até com a própria Joana. Só de ver aquele profissional contando, ela ficou tão motivada, mas ela conseguiu manter o objetivo. Ela conseguiu ser persistente como esse sapinho. Ele continuou sendo muito alegre, muito feliz, mas ele conseguiu agregar para a vida dele uma nova qualidade, que foi a calma. Com certeza, ele passou a ser muito mais feliz ainda, porque ele era calmamente feliz. Não é lindo? Então, a Joana também, ela começou a ser calmamente uma contadora de história calma. Ela deu conta. Isso aqui é muito bonito, né? Agora, a tia Cris quer convidar vocês pra gente, antes de fechar a live, eu quero que a gente faça, eu vou contar uma historieta muito pititica. Essa historieta, ela serve para criancinhas assim de 2 aninhos, ela é bem pititica mesmo. Mas a gente vai vivenciar essa historieta, ok? Vamos junto? Então, eu vou contar a historietinha e daí a gente vai vivenciar. É uma história com uma vivencinha, tá bom? A yoga me transforma todos os dias. Pra mim também, gente, não tem fim. Não tem fim. Cada dia que a gente se olha, a gente fala assim, nossa, meu Deus, como eu preciso melhorar. Quanta coisa que a gente tem que melhorar a cada momento e a cada dia. Seja como contador de histórias, seja como professor de yoga, seja como pessoa da família, seja como amigo, seja como praticante, né? A prática, o nosso sadhana, a nossa disciplina. A gente sempre está olhando como é que está a nossa disciplina. Então, é a nossa história, a nossa própria história. É muito importante que a gente sempre esteja de olho nela, né? A gente sempre se autocontar a nossa história para que cada vez a nossa história, né, fique melhor. Isso é muito importante. Bom você lembrar isso. A yoga nos transforma em cada segundinho de vida, né? Então tá, a história é o seguinte. Existia, gente, uma linda florzinha. E essa florzinha, ela era tão linda, ela era tão cheirosa e ela ficava muito feliz, porque ela mandava perfume para todo mundo. E daí o que acontecia? Ela percebia que as pessoas gostavam de cheirá-la. E ela ficava tão feliz com isso. E aí eu quero convidar vocês para a gente aprender a cheirar esta florzinha. Mas existia também uma vela. Tinha também uma velinha. E essa vela, ela brilhava, né, com fogo. E as pessoas adoravam apagar a vela. E ela ficava muito feliz, porque ela gostava de sentir o sopro das pessoas. Então agora eu quero convidar vocês para a gente cheirar a florzinha. Cada um vai imaginar como é essa florzinha. Eu não trouxe ela para vocês
para a gente poder imaginar. E eu não trouxe a velinha para vocês poderem imaginar. Então nós vamos fechar os olhos, nós vamos concentrar no pontinho entre as sobrancelhas, o ponto da concentração. A gente vai imaginar como será que é a sua florzinha. Então você vai escolher a sua florzinha, você vai respirar e cheira a florzinha. Como que será que é essa florzinha? Solta o ar e apaga a velinha. Respira, cheira a florzinha. Solta o ar e apaga a velinha. Respire, cheira a florzinha. Solta o ar e apaga a velinha. Vamos fazer agora 3 vezes sozinhos, sempre imaginando como será que é essa florzinha, como será que é essa velinha. Respire, cheira a florzinha, solta o ar e apaga a velinha. Agora vocês já podem ir abrindo os olhos. Então, gente, namastê para todos vocês que ficaram aqui até o final comigo, né, para sentir a contação de histórias, né, para ter essas experiências, essas historinhas que eu contei para vocês, que com muito amor, muito carinho, né? E que vocês possam, que essa live possa ser útil para vocês, ser útil para o trabalho que vocês desenvolvem. É uma delícia também estar com vocês, viu, gente? Então, assim, é muito gostoso poder compartilhar. Vocês também são lindas. Então, assim, eu tô amando fazer esse trabalho, né? Tipo assim, de poder levar um pouquinho da yoga, poder levar esse conhecimento que eu juntei durante tantos e tantos anos na minha vida, né? São muitos anos. Eu adoro ficar sem óculos, mas aí eu não vejo vocês. Então, são muitos anos. E eu estou gostando muito, né, de dividir essa experiência, de ajudar, porque os professores de educação infantil, eu sei que tem vários. Gratidão a você também, Ângela. A gratidão infinita para você também, Patrícia, por estar aqui até o final, né? Ficar comigo é tão gostoso ter vocês até o final, né? Porque daí a gente pode ter essa troca também, é muito bonito. Então, assim, que vocês possam aproveitar cada detalhezinho dessas lives e levar, seja para a família de vocês, né? Seja para as crianças. Então, assim, na yoga tem uma palavra. Tia Cris Florzinha, ai que amor, amei. Tia Cris Florzinha, vou contar para os meus amigos, eles vão amar. Eu tenho uns amigos que adoram fazer bullying com a Tia Cris. Eu vou dizer que você falou que eu sou tia Cris Florzinha, que eles gostam de me chamar de pitangão. Até eu agora estou contando para vocês que eles me chamam de pitangão. Gostei mais de Tia Cris Florzinha. Eu já até esqueci o que eu estava falando, tá vendo? Me desconcentrei. Mas tudo bem. O que eu estava falando agora acho que foi embora. Então, mas é muito gostoso isso, né? Enfim, de poder estar ajudando vocês de alguma forma. A palavra da yoga. A palavra da yoga é seva. Seva é quando você oferece para as pessoas o conhecimento que você tem, a alegria que você tem, a calma que você tem, a habilidade que você tem, né? Que todos nós temos habilidades, né? Então um ajuda o outro em alguma coisa. Então eu estou sentindo que isso que eu estou apresentando para vocês é um tipo de seva, né? É um trabalho que você faz para servir ao outro. Né? Então é lógico, hoje a gente vive no mundo capitalista, é necessário que a gente trabalhe, que a gente ganhe para sustentar a nossa família, a nossa casa, enfim. Mas olha que lindo que a internet está propiciando para a gente. Né? Eu tenho sido beneficiada com várias lives, vocês estão se beneficiando com as minhas lives. Então assim, essa troca
né, que a pandemia está oferecendo, é algo assim, gente, belíssimo, né? Belíssimo. Isso é uma contação de histórias, né? Então, quer dizer, a gente está tendo contato. Eu não sei se vocês assistiram, mas eu assisti a live do professor Marcos Rojo, que foi meu professor. Eu fiz a formação de yoga com ele, né? Então, Marcos Rojo e a filha dele, a Carol Rojo, eu assisti a live deles dois, me encantou tanto de ver, sabe, pai e filha. Eu já fico tão feliz que eu tenho uma aluna, né, que ela fez yoga comigo dos 9 aos 17 anos, e hoje ela é minha professora de yoga, hoje ela me deu aula de yoga, hoje, de manhã cedinho. Então, assim, eu já acho essa história, assim, ela me toca tanto, né, e também de eu saber que meus sobrinhos, minhas sobrinhas fazem yoga comigo, e elas gostam de fazer. Lógico que isso super me toca, mas eu fico imaginando um pai, né, que é a Deise, a esposa do Marco. O Marco, eu aprecio muito eles, eu tive a oportunidade de conhecê-los. Eles provavelmente não me conhecem, mas assim, é tão lindo de ver, né, uma família unida na yoga. Isso realmente é uma grande bênção. Olha que história, né? Eu falei, não, eu tenho que trazer essa história do Marcos Rojo e da filha Carol, né? E da Deise, que eu a conheci, ela também foi minha professora, e ver que a família se construiu na yoga, e a maneira livre que ele deixou, né, que Deise e Marcos deixaram as crianças, para que elas tomassem esse gosto pela yoga por si mesmo. Então, assim, é muito bonito, né? Eu fico muito feliz de ter minha história, né, com a minha aluna, a Ana Júlia, que inclusive a gente trabalha juntas também, ela é minha professora de yoga, a gente trabalha juntas, e eu espero que a gente possa trabalhar mais juntas ainda, fazer outros trabalhos, mas a gente está fazendo um trabalho juntos, né? Então, assim, é muito bonito, né? E eu tenho outras alunas que fizeram curso comigo, que estão trabalhando comigo, que é a Karen Flon, a Monique, né? Eu esqueci o sobrenome de Monique, do Rio de Janeiro. Então, assim, é muito gostoso essa troca, essas histórias que a gente vai criando e que a gente vai construindo e que a gente vai trocando, né? E eu fico muito feliz, assim, muito feliz mesmo de poder estar aqui com vocês. E deixa eu ver mais o que vocês estão falando, mas já estou muito grata por ter feito com você na quarentena. Lindos também já fiz com eles. Então, sonho... Isso, você sonha fazer um curso, meu amor? Você vai fazer. O universo vai fazer. Escreve pra gente, né? Que coisa boa. Então, assim, eu fico muito feliz, assim, sabe, com o trabalho, com os resultados, os cursos presenciais, né, são tantos anos já dando curso, né, treinamentos, são tantos anos também oferecendo e ajudando as pessoas a sentirem, né, o quanto que é yoga, porque existem vários recursos, né, não é só a contação, hoje a gente falou da contação, mas recursos maravilhosos, né, que existem, porque eu participei de muito treinamento na minha vida, né, treinamento na Índia, treinamento na Califórnia, treinamento nessas empresas que eu trabalhei, eu aprendi muito no Pitágoras. Então, assim, são muitas atividades e técnicas que eu aprendi e que agora chegou, né, o momento de estar compartilhando, né, com as pessoas. Na verdade, esse momento já chegou, já tem um tempo, já tem alguns anos que eu venho compartilhando. Então, a yoga, né, ela faz um trabalho, esse trabalho de yoga infantil, ele é muito rico, porque você pode usar de vários elementos, não só a contação, para poder ajudar a criança a se interessar pela prática, né? Então é isso, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Meu sonho é dar aula de yoga para crianças, então vai lá, corre atrás do seu sonho. É isso mesmo, né? Se você tem esse sonho, ele vai acontecer, com certeza. Gratidão pela generosidade em compartilhar com a gente tanta sabedoria, ô meu amor, ô Janete. Eu que te agradeço as suas palavras de carinho e incentivo, para que eu possa ter, porque as palavras de vocês, a presença de vocês, o carinho de vocês é que dá energia para o professor, né? Então o professor, ele tem a energia dele, ele tem a busca dele, ele tem a prática dele, a experiência dele, mas assim, ouvir vocês, sentir vocês, saber que vocês estão se beneficiando,
Isso sim é maravilhoso, né? A energia de vocês é que nos sustenta, que nos dá ânimo, alegria e vontade de prosseguir, né? Nesse sonho e vocês vão conseguir também, quem quer fazer, né? Tá quase terminando. Gratidão, namastê, namastê. Que vocês possam levar cada vez mais yoga para a criança.